Primeiramente, queria agradecer o convite aqui, por estar presente no debate. Bom, eu sou um funcionário do IDEC, que é uma associação civil de defesa dos consumidores, uma associação que já completou 24 anos. Somos absolutamente independentes de partidos e de governos. E nossa missão é exatamente lutar na defesa dos direitos dos consumidores. Somos hoje constituídos por mais ou menos 11 mil sócios. Bom, nossa história aí, nosso trabalho é feito em diversas frentes. Nós movemos ações judiciais, nós fazemos testes e pesquisas, promovemos estudos, mantemos um site, uma revista, e a nossa atuação se dá aí nessas frentes. Bom, para falar desse tema que foi aí, nos dado, consumidor invisível, né, eu peguei uma outra vertente que seria um pouco realmente colocar uma interrogação no final dessa frase. Quer dizer, o consumidor realmente é invisível? E para isso eu fui buscar algumas informações que são públicas hoje, de um sistema que reúne informações de PROCONs de 24 estados, as próprias informações que nós temos no IDEC a respeito desse consumidor e quais são os seus problemas. Nós identificamos, da ótica de entidades de defesa do consumidor, nós conseguimos identificar o consumidor, obviamente, a partir das demandas que nos chegam, né? Bom, o contexto vocês já devem ter debatido aqui exaustivamente. Obviamente, esse crescimento expressivo, né, do mercado de consumo que, entre outras coisas, se a gente avaliar, tem sido puxado não só evidentemente, mas como um componente importante da demanda aí no consumo das famílias, né? Nesses últimos anos a gente pode observar isso. Em 2009 foi um dos componentes de demanda do crescimento, o maior deles. Bom, para além disso, qual é o contexto desse novo consumidor, ou desse mercado crescente de consumo? Bom, só para... hoje todo mundo deve ter ouvido, né, já segundo mês consecutivo que tem a baixa aí na produção da indústria. Então, quer dizer, a gente está vendo que esse quadro já vai mudar um pouquinho. Esse quadro de crescimento já está se revertendo. Mas o contexto, para além desse crescimento, esse forte crescimento, é um contexto de desequilíbrio entre o poder econômico e o poder do consumidor, né? Nós temos um outro fator estruturante que dificulta a resolução ou o equilíbrio nas relações de consumo, que é, até agora, uma baixa permeabilidade do que a gente chama dos órgãos reguladores, as agências reguladoras, entre as quais também figura o Banco Central, embora não seja uma agência, mas é quem regula aí as relações de consumo, ou pelo menos regula o sistema financeiro. O Banco Central não tem o entendimento que ele deve regular relações de consumo com entidades financeiras. Nós, da área de defesa do consumidor, temos sim esse entendimento, pois se é ele quem disciplina as relações dos bancos com seus clientes, nós entendemos que caberia a ele também regular isso. Ele diz que não é da sua alçada. Bem, com isso, e somado a isso, a gente tem um déficit de informação muito grande para o consumidor. Quer dizer, hoje em dia a gente tem uma crescente complexidade tecnológica, enfim, que amplia esse déficit e que, na verdade, dificulta cada vez mais a escolha racional e a escolha informada do consumidor. A gente tem as novas tecnologias de comunicação, tem outro tipo tem a biotecnologia, tem a nanotecnologia, enfim, o consumidor
efetivamente não está completamente informado dessa nova realidade. Fora isso, a gente tem cada vez mais uma, vamos dizer assim, uma estratégia de marketing e publicidade cada vez mais agressiva, né? Enfim, e a obsolescência programada de todos os produtos, né? A gente tem realmente uma diferenciação, muitas vezes artificial, entre produtos que é típica da economia de mercado, em que você, por exemplo, mal consegue comparar um produto porque sempre ele tem um diferencial em relação ao outro e, enfim, um pacote de serviços bancários que custa R$15,90 e te oferece uma transferência a mais, aí você vai ver, bom, como é que eu comparo isso, né, com o outro? É incomparável, porque faz parte da estratégia das empresas essa diferenciação. Com isso a gente tem aí que o consumidor se torna, e é de fato, como a lei consumerista no Brasil, que é o Código de Defesa do Consumidor, tem na sua base, o consumidor é vulnerável. Ele é, na maior parte das vezes, hipossuficiente. Ele é vulnerável sempre em relação ao fornecedor. E por isso que um dos princípios gerais da política nacional de relações de consumo é justamente prever, partir dessa vulnerabilidade e, entre outras coisas, buscar instrumentos para harmonizar essas relações de consumo. Instrumentos entre os quais figuram alguns pontos que são importantes. Um deles é, por exemplo, estabelece que todo contrato pode ser revisto quando ele for abusivo e impuser desvantagens excessivas ao consumidor. Daí a preponderância da lei a contratos ou a regulamentos. Por que há contratos e a regulamentos? Porque também o Código de Defesa do Consumidor também protege o consumidor contra abusos, inclusive, do Estado. Quando a gente tem resoluções de Anatel, ANEEL, ANAC, Banco Central, etc., etc., resoluções essas que se chocam com o Código de Defesa do Consumidor, o entendimento de nós que trabalhamos na defesa do consumidor é que essas cláusulas são nulas e abusivas, né? Infelizmente, não é isso que ocorre. Na prática, o que a gente chama o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do qual as agências reguladoras devem fazer parte, é um sistema ainda, vamos dizer assim, do ponto de vista institucional, ainda muito débil. As agências reguladoras, aos poucos agora, começam a ter uma abertura maior para ouvir o consumidor, ouvir os seus pleitos, ouvir as suas queixas, mas ainda a gente pode dizer que é bastante fechado. Alguns, particularmente, como o Banco Central, é talvez um dos órgãos mais fechados a qualquer, vamos dizer assim, demanda, pleito dos consumidores. Enfim, com isso a gente tem o quê? A gente tem um quadro, que eu vou aqui passar. A gente tem um quadro que eu gostaria de apenas, que não sei se todo mundo consegue enxergar aí, que é interessante para a gente ver como é que nesses anos de crescimento, o que tem ocorrido, o que está acontecendo com esse consumidor. Tem algumas partes aí desse quadro que eu não consegui as informações, mas de qualquer maneira a gente pode fazer uma pequena análise rápida disso. O SINDEC é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. É um sistema que reúne informações de diversos PROCONs pelo Brasil. Hoje ele reúne 24 estados e 154 PROCONs, mas isso é apenas 22% dos PROCONs do país, que totalizam aí 698 PROCONs. Isso para vocês verem que não chega sequer a 10% ou um pouquinho mais de 10% dos municípios do Brasil.
Ou seja, quando nós tivermos um dado num sistema nacional que reúna, digamos, 50% dos municípios brasileiros, vai mudar bastante. A gente vai ter coisas bem mais próximas, mas de qualquer maneira, esses dados nos trazem algumas coisas. O que eu gostaria de observar basicamente nesses quadros? Eu queria mostrar, bom, porque desde 2006, porque é o primeiro ano que o Sistema Nacional reúne as informações nesse cadastro chamado SINDEC. Bom, nós temos aí naquela coluna de percentual de reclamação fundamentada, que é a reclamação que chega aos PROCONs, só para distinguir rapidamente, tem o atendimento e tem a reclamação. A reclamação fundamentada é aquela que gera um processo administrativo. Tirando 2006, a gente vai ver que de 2007 a 2010, esse percentual de reclamação não atendida cresce de 18 vai para 31. Nós esperamos que no cadastro de reclamações fundamentais de 2011 esse número baixe. O que está acontecendo é que esse número está subindo. E não é porque estão subindo as reclamações, porque isso é um percentual. O que está subindo é que o grau de não resolução está se elevando. Ou seja, o mercado consumidor está crescendo e as empresas estão resolvendo cada vez menos as demandas do consumidor. Outro dado que eu gostaria de destacar que é o seguinte: esse percentual de resolução imediata, e essa segunda coluna, mostra o quê? Que essas são reclamações resolvidas pelos PROCONs que poderiam ter sido resolvidas pelos fornecedores. Por quê? Porque são reclamações de consumidores que se resolvem mediante um simples telefonema, uma simples consulta ou uma carta inicial de informações. Isto é, as empresas estão deixando de resolver esses problemas. Estão deixando de resolver e um percentual elevado dessas reclamações poderia ser resolvido imediatamente pelas empresas. Isso é altamente preocupante por várias razões e a gente vou falar rapidamente disso. A gente tem aí os campeões, as áreas com maior proporção de reclamações não atendidas, e tem também o grupo de serviços e produtos mais reclamados. Vocês vão ver que todos, nesses 6 anos, nesses 5 anos, são os produtos mais reclamados, são telefonia celular, tanto no serviço de telecomunicação como nos aparelhos. Tá? E eletroeletrônicos, nesse último balanço, apareceu um microcomputador. As regiões, só para dizer, esse consumidor é invisível, mais ou menos. Pelo sistema é possível localizar os estados, as cidades em que há maiores reclamações. Então, esse consumidor não é tão invisível. Dá para chegar nele, dá para saber o que ele reclama. As empresas têm todas as possibilidades para chegar nisso. Né? Bem, esse segundo quadro popular aqui, porque nós já estamos, eu estou vendo que o meu tempo já está se esgotando, era só para mostrar aí quais são as empresas com maior proporção de reclamação não atendida. São empresas basicamente do setor financeiro e da área de telecomunicações. Tá? Vocês vão ver que, fora a coluna de 2007, que eu não tenho aí, os dados, o restante é isso. Bom, esse outro quadro mostra as reclamações que nós recebemos no IDEC. E segue exatamente o mesmo padrão. A gente tem, a única diferença é que para nós sempre liderou o ranking dessas reclamações, sempre foi o setor de planos de saúde. A diferença nossa com relação aos PROCONs. Mas telecomunicações, setor financeiros e produtos continuam aparecendo aí no topo das queixas. Quais são as consequências disso? As consequências são a judicialização de todos os conflitos de consumo, uma sobrecarga no poder judiciário, o que eleva o custo e o risco e o tempo. É importante dizer que essas reclamações todas representam um universo muito pequenininho de todos os conflitos. São poucas pessoas que chegam à justiça. De qualquer maneira, a gente tem aí alguns levantamentos do CBPEG
e do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que mostram que realmente as relações de consumo ocupam um terço de todos os casos que chegam aos juizados especiais cíveis, e no caso do TJ de São Paulo, a primeira litigante é a Telefônica. Quem sofre mais com isso? Esses novos consumidores. Os novos consumidores de estratos socioeconômicos mais baixos são certamente os mais prejudicados, porque com esta sobrecarga o acesso à justiça, que acaba sendo um dos únicos meios de resolução de conflitos, o acesso à justiça se torna cada vez mais difícil. Então, esse consumidor, se é que a gente não pode dizer que é ele exclusivamente, porque este quadro que vocês viram antes mostra uma degradação geral no atendimento ao consumidor, mas esse consumidor de status socioeconômico mais baixo, ele certamente tem mais dificuldade para aceder à justiça. Outra consequência disso é que a gente torna o Estado, a estrutura estatal, vira saque de empresa. Existe uma transferência de custo. Esses dados do SINDEC que eu acabei de mostrar, só o do último de 2010 mostra que, quer dizer, que a maior parte dessas reclamações que chegam poderiam ser resolvidas pelos fornecedores, né? E outro dado preocupante é que a gente tem que mais da metade das reclamações fundamentadas referem-se a setores regulados, isto é, são setores cujas agências expedem instruções normativas, resoluções de diretoria colegiada e todo tipo de norma para tentar exatamente regulamentar as relações com o consumidor. Não conseguem. Muitas dessas agências, é preciso que seja dito de forma clara, muitas delas são capturadas pelo próprio setor regulado, e a gente tem que, efetivamente, e claro, eu estou aqui falando, mas todos aqui sabem, o Estado não é um bloco, não é monolítico. Dentro das agências existem divergências, dentro do governo, enfim. De qualquer maneira, é uma coisa muito recente a participação de consumidores nas agências reguladoras. Elas foram concebidas lá atrás com a finalidade quase que exclusiva de preservar o equilíbrio financeiro e econômico dos setores regulados. Isto, vamos dizer assim, tomou conta da mentalidade das agências há até bem pouco tempo. Acho que é uma coisa muito recente a participação de consumidores, de entidades de defesa do consumidor, mas eu diria que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto pelas agências, pelo DPDC, que é o órgão federal coordenador desse sistema, pelos ministérios públicos, pelas defensorias, é um sistema ainda que carece de, vamos dizer assim, de institucionalidade e carece de um fórum em que seja possível coordenar essas políticas, né? Então a gente tem aí que realmente tem além do PROCON ser uma estrutura custeada pelo Estado, custeada pelos contribuintes, para atender a demanda, a gente tem uma transferência de custos também, que os PROCONs viram saque de empresas, né? Então eu passo rapidamente aqui essas conclusões, quer dizer, a gente tem as áreas mais reclamadas são onde há forte expansão de consumo, né? Celulares, produtos, microcomputadores e tal. Essas pesquisas todas que vocês têm conhecimento têm demonstrado isso, que são esses produtos que têm realmente crescido. Uma das outras coisas a que a gente chega é a pergunta: será que os fornecedores estão realmente qualificados para esse novo patamar de país? Quer dizer, é visível que as áreas comerciais, os seus mercados se expandiram, mas aparentemente o setor de atendimento e o setor de apoio ao consumidor não cresceu na mesma proporção. Esses setores não cresceram. Os principais problemas, para eu falar rapidamente, são problemas de garantia, falta de peça, assistência técnica. São todos problemas de pós-venda. Ou seja, quando qualquer um de vocês aqui, garanto que já passou pela experiência, eu quero contratar um pacote de TV por assinatura,
eu contrato em 2 minutos. Mas quando eu quero cancelar esse pacote, eu levo 10 dias. Então isso mostra como é que essa coisa tem evoluído. Então, acredito que as empresas cresceram de um lado e no outro elas esqueceram isso. E o que preocupa é que os fornecedores menos responsivos ao consumidor, e entre os mais reclamados, são exatamente aqueles onde existe um grau de tecnologia razoável, né? O que contraria absolutamente uma das diretrizes da Política Nacional de Defesa do Consumidor, que é exatamente fazer com que o Estado também propiciar e que as empresas desenvolvam mecanismos para minimizar os conflitos de consumo. Então é surpreendente que o setor financeiro seja um setor que, a cada vez que a gente ouve, é um setor que realmente se gaba da sua, enfim, do seu potencial e, mais do que isso, do seu know-how, né, de tecnologia, e que ele esteja sempre entre primeiro e segundo mais reclamado em todos os levantamentos que a gente tem aí. E bom, e por último, o que eu diria assim, a gente tem aí hoje uma louvação constante a cada dia 15 de março, que é o Dia Mundial do Consumidor. A gente vê páginas inteiras de jornal estampando o consumidor rei, né? Consumidor rei. Mas o consumidor rei parece ser aquele que é visto apenas como um agente econômico e não um agente portador de direitos, né? Esses direitos, obviamente, nesses 20 anos de vigência do Código, nós tivemos muitos avanços, né? Com certeza. Mas não são batalhas ganhas. A batalha da informação, sobretudo, é uma batalha contra a qual a gente tem que lutar todos os dias, não é isso? E, bom, isso com o comércio eletrônico, com diversas práticas novas que se incorporam a cada dia, enfim, a gente tem aí que aprimorar essa defesa e estar atento cada vez mais. Enfim, a minha exposição era essa, e passei rapidamente aí, acho que deu para dar uma pincelada. Aliás, é um paradoxo gozado, né? O governo fazendo um baita esforço para melhorar a gestão do setor público, que é algo extremamente complexo, né? Você tem que mexer com culturas, e quando chega essa questão da regulação que você coloca, é inacreditável, é só cobrar. Tem vou dar só uma pequena questão. Faz 15 anos que a gente cobrava o seguinte: pô, a Infraero, seja lá quem for, estabelece um horário entre o voo chegando e a bagagem sendo liberada. Às vezes você andava 2 horas de avião e 50 minutos para chegar para a bagagem. Há 2 semanas eles fizeram isso. Tem que ter 20 minutos entre o avião no chão e a bagagem liberada. Resolveu. Agora, o pior dessa questão do celular aí é que você criou, por cartelização, você criou a cultura a competição está em outro nível. Ou seja, você tem a portabilidade, daí você pega a TIM. Ela joga aumento de venda, e não consegue atender. Mas aí, onde que ela se fia? Eu tenho aqui um conjunto de promoções que tornam o serviço mais barato, e se for para outra operadora, minha concorrente, o serviço é ruim também. A gente está, mas é inacreditável, é inacreditável. Quando você abriu a economia e o Código de Defesa do Consumidor, o grande avanço que você teria é o seguinte: o consumidor exigente, como aconteceu no Japão, um consumidor exigente que vai exigir produtos de primeira qualidade, e daí torna o país competitivo, melhorando a economia como um todo, né? A gente tem uma net, mudamos de escritório agora, 100 mega. O garantido é 30. 30. O efetivo é 10. E um mês caiu 7 vezes. Então, é escandaloso esse negócio quando você fala de competitividade da economia e qualidade, é escandaloso, porque você tem a lei, você tem a regulação, você tem os indicadores, e não tem a cobrança. Só para acrescentar, né, quer dizer, esses serviços são os serviços no Brasil, a cada pesquisa internacional que sai, são os mais caros, pois é, né, e os de pior qualidade. Então Mas isso você vê a Câmara de Gestão, é um trabalho ciclópico, você entrar na estrutura do Estado e melhorar. E naquilo que basta você dar uma multa pesada e punir, resolve, porque o setor privado tem flexibilidade, tem tudo. Eita vida, não? Eu como consumidor estou revoltado.